O guião abandona uma esfera de massa mzinha, como mostrado na figura. Determine a velocidade que a esfera terá ao passar pelo ponto B e qual será o valor da reação da superfície da esfera nesse ponto. Vamos lá. Galera, primeiro ponto que a gente tem que enxergar é de onde ele está sendo solto, né? A gente verifica que essa altura aqui, ele me falou que corresponde a 2,5 R. Então aqui vai ser 2,5 R. E ainda tem, em relação a esse ponto B, essa altura bem aqui. Então a gente pode pensar no seguinte, pensando numa conservação de energia, vou deixar aqui uma altura H. Pensando numa conservação de energia, já que não tem nenhuma força dissipativa atuando no sistema, a gente pode falar que a energia mecânica do ponto A vai ter que ser igual à energia mecânica no ponto B. Hugo, e como é que eu faço para descobrir quais são essas energias mecânicas? Aí eu vou ter que analisar o problema. Quando a gente analisa esse problema, lá no ponto A, você verifica que essa bolinha ela não tem velocidade. Se essa bolinha ela não tem velocidade, então a energia cinética dela é zero. Sobra para a gente analisar a energia potencial. Se ela tiver uma altura em relação ao nível de referência, a gente vai ter uma energia potencial associada. Qual vai ser o nosso nível de referência que a gente vai trabalhar, Hugo? Eu vou pegar o nível de referência sendo a altura desse ponto B. Então, em relação ao ponto B, que é o nosso nível de referência, a gente vai ter que observar se ela possui altura. A gente olha, a gente verifica que lá no ponto A ele possui altura. Logo, tem uma energia potencial gravitacional associada. Então, eu posso descrever assim: a energia mecânica do ponto A vai ser exclusivamente a energia potencial gravitacional, que vai ser igual lá no ponto B. A gente trabalhou o ponto A, agora a gente vai lá para o ponto B. No ponto B, ele está exatamente no nosso nível de referência. Logo, por consequência, ele não vai ter energia potencial. Mas, por um outro lado, se ele não tem energia potencial, é porque ela foi convertida em alguma outra energia. A gente sabe que essa bolinha ela vai descer e quando ela desce, ela vai sendo acelerada por conta da aceleração gravitacional e vai ser forçada a fazer este movimento cilíndrico, cilíndrico não, né? Esse movimento circular por causa da superfície que ela é semicilíndrica. Então a gente vai ter essa bolinha com uma certa velocidade entrando aqui nessa parte e aí vai adquirir uma velocidade, vai chegar aqui e vai ter ainda uma certa velocidade. E a gente pode calcular quanto que ela vale. Mas a gente sabe então que ela vai estar seguindo ali com uma certa velocidade, ok? Então tem energia cinética associada àquele ponto e não tem potencial. Hugo, então o que eu posso fazer? Energia potencial a gente pode calcular ela como sendo mgh. A energia cinética mv quadrado dividido por 2. Mas essa altura eu vou deixar uma a galinha, porque tem que transformar, né, tem que trabalhar com a altura total em relação ao nível de referência. O Hzinho seria só essa alturinha aqui, mas na verdade é toda essa altura que a gente vai ter que considerar. Hugo, e como é que eu vou calcular essa altura, hein? Aí a gente vai ter que trabalhar com esse carinha bem aqui, ó. Eu vou pegar esse raio, aqui tem um raio associado, e aí a gente vai fazer o seguinte. Sabendo que esse ângulo ele é de 30 graus, como que eu posso encontrar essa altura, Hugo? A gente pode observar o seguinte. Esse carinha bem aqui, ele é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, a gente pode calcular aquele h como sendo, vou deixar aqui na lateral, ó, o h ele vai ser igual ao r vezes o seno de 30 graus. Beleza? Seno de 30 graus. Ok, Hugo. Então, no lugar do Hzinho, eu vou colocar Rzinho seno de 30 graus. Lembrando, seno de 30 graus, meio. Então, a gente pode substituir esse Hzinho como sendo 0,5 R. Pronto. Então, Hugo, como é que vai ficar essa distância H' ali que a gente vai ter? Essa altura aqui, ela corresponde a 0,5 R, mas eu ainda tenho mais 2,5 R. Logo, a altura total, 3 R. Então, a gente vai ter, posso cortar as massas aqui desse problema. A gente vai ter, então, que G vezes 3R tem que ser igual a V ao quadrado dividido por 2. Se eu quero a velocidade com que ele passa pelo ponto B, então vou ter que isolar essa velocidade. Então, vai ficar velocidade sendo igual a 6GR
raiz de todo mundo. Pronto, essa é a velocidade com que ele passa por esse ponto B, beleza? Ok, Hugo. Descobri então quanto que vale a velocidade. Resta agora a segunda parte da questão. Qual será o valor da reação da superfície na esfera nesse ponto? Hugo, como é que eu vou analisar isso? Quais são as forças que atuam nesse sistema quando ele está passando pelo ponto B? Eu vou apagar essa altura, que a gente não vai mais utilizar ela. Aí a gente analisa as forças. Para baixo, a gente vai ter a força-peso, que atua ali. Força-peso. A gente vai ter na diagonal, perpendicular à superfície e na direção do raio, a força normal. Beleza, ou pronto. Força normal ali. Beleza. Essa seta ficou horrível, né? Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Pronto, melhorei um pouquinho. Então aqui a gente vai ter a normal, né, Hugo? Beleza. E o que que a gente tem que analisar, Hugo? A gente tem que analisar qual é a reação. Então, no caso aqui, a gente tem que calcular essa normal. Só que para calcular essa normal, a gente ainda vai ter que trabalhar com esse peso aqui, que vai ter uma componente que vai estar na direção da normal. Então, eu vou fazer o seguinte. Essa componente do peso ali, a gente vai ter que decompor ela. Mas para decompor ela, eu vou fazer assim, ó. Eu vou trazer essa componente do peso, essa direção do vetor peso aqui para cima. Pronto. A gente vai ter esse carinha bem aqui. E aí eu vou decompor agora aquele peso. Então, vai ter uma componente que vai estar para cá, que eu vou chamar de PY, e vai ter uma componente que vai estar aqui na diagonal, para cá assim, né? Que eu vou chamar ela de PX, né, Hugo? Beleza. E o que que a gente quer calcular agora, Hugo? Se a gente for observar, a gente está tendo um movimento circular. Se é um movimento circular, eu sei que tem duas acelerações envolvidas. Pode ter uma aceleração tangencial, não é obrigatório ter, mas pode ter. E ela vai ter uma aceleração centrípeta, que se está no movimento circular, essa sim eu sei que ela vai existir. E como é que eu calculo essa aceleração centrípeta, Hugo? A gente pode pensar assim, ó. A aceleração centrípeta, ou melhor, a força resultante centrípeta, né? A força resultante centrípeta, ela vai ser igual às forças que atuam para dentro da curva menos as forças para fora. Nesse caso, a normal, deixa eu trazer um pouquinho para a lateral aqui, vai ser a normal menos o PY. Hugo, e por que que você está escrevendo assim, normal menos PY? São as forças que apontam para dentro, normal, menos as forças que apontam para fora, PY. E agora, como é que eu faço para descobrir quem é PY? Como é que eu faço para descobrir essa normal? Vamos lá. Para eu calcular, então, a normal, a gente vai ter o seguinte. A normal, ela vai ter que ser igual à força resultante centrípeta mais aquele PY, certo? Beleza, Hugo. E agora para descobrir esse PY, Hugo? Porque a força centrípeta a gente já até tem, né? A gente tem a velocidade, a gente tem um raio, então a gente já tem a informação da força centrípeta. Tá faltando esse PY. E para descobrir esse PY, o que que eu posso fazer? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Se você observar, esse PY aqui, ó, ele está na mesma direção dessa normal. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o PY aqui assim, ó. PY. Beleza. Aí eu vou tirar ele daqui, ó. Já que a gente não vai trabalhar com ele aqui, né? Eu vou deixar aquele PY ali. Beleza. A força-peso, ela tá atuando para baixo. Só que eu vou também trazer ela para cima. Epa, não vou conseguir trazer ela assim, então eu vou fazer assim, ó. Vou desenhar ela aqui em cima. Pronto. Aqui vai estar o meu PY. Beleza, Hugo. Agora a gente pode analisar o seguinte. Se eu quero calcular esse PY, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, né? O PY... Opa, perdão. O PY, na verdade, é só aquele de azul, né? Esse aqui vai ser o vetor peso, né, Hugo? Esse daqui vai ser o vetor peso. Esse aqui vai ser o vetor peso. Então, eu vou fazer assim, ó. Pronto. Vamos lá. Se eu quero calcular esse vetor PY, eu tenho que fazer o quê, Hugo? Aí eu vou ter que analisar. Para baixo aqui a gente vai ter o vetor peso. Beleza, tá aqui. O PY vai estar nessa direção. E aqui a gente tem esse ângulo de 30 graus. Beleza, Hugo. Então, eu posso pensar em fazer o seguinte. Se eu fizer... Na verdade, tem que trabalhar com esse ângulo não aqui, né?
Tem que montar o triângulozinho ali na frente mesmo. Deixa eu voltar ele aqui. Porque senão ele vai ficar todo esquisito. Então, na verdade, eu vou fazer assim, ó. Eu vou manter ele aqui. Eu vou manter ele aqui, o PY. E aquele vetor peso, eu vou trazer ele para cá, né? Pronto. Para cá. E aí a gente vai observar o seguinte. Aqui eu tenho 30 graus. Beleza. Se eu for observar aqui nesse carinha, ó, a gente também vai ter 30 graus, certo? Se aqui é 30 graus e eu quero descobrir quanto que vale esse ângulo, quanto que ele vale, Hugo? Bom, se aqui é 30, então aqui vai ter que ser 60 graus, porque se a gente for observar, esse ângulo aqui ele vale 90 graus. Então, esse ângulo que vai estar bem aqui, ó, esse ângulo, ele vai valer 60 graus. Beleza, Hugo. Se eu quero descobrir agora o PY, o que que eu faço? Vou deixar de azul aqui nessa parte de baixo. O PY, ele vai ser quem, Hugo? Ele vai ser o vetor peso multiplicado pelo seno cosseno, Hugo. Se ele está encostado aqui com o ângulo, né, a gente vai pegar o cosseno de 60 graus. Beleza, Hugo. Então, o que que eu faço agora? Agora é substituição, né? Vamos lá. A gente vai ter assim, ó, a normal vai ser igual força centrípeta. Força centrípeta vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Mais o PY, Hugo, vai ser o peso vezes o cosseno de 60. Mas o cosseno de 60, quanto que é? Meio. Então, a gente vai ter o peso dividido por 2. Beleza, Hugo. A massa, ele me falou a massa na questão? Ele não falou a massa, deixou como incógnita. Vou deixar como incógnita também. A velocidade ao quadrado, a gente tem ela, essa informação tá bem aqui, né? Eleva ao quadrado essa velocidade, então vai ser m vezes 6g rzinho dividido por rzinho, que é o raio da curvatura, mais o peso dividido por 2, mg dividido por 2. Então, a gente vai ter que a normal, nesse caso, ele vai ter que ser igual. Posso cortar R com R. A gente vai ter 6mg mais mg sobre 2. Então, para a gente deixar esse negócio bonito, eu vou multiplicar esse carinha bem aqui, em cima e embaixo por 2, para deixar na mesma base. E aí a gente vai ter 12mg mais mg, 13mg dividido por 2. Essa é a reação normal que aquela superfície vai exercer aqui nessa esfera quando ela estiver passando pelo ponto B, beleza? Senhores, dá um confere, verifica se ficou dúvida. Caso tenha ficado dúvida, deixa nos comentários que a gente tira a sua dúvida, beleza? Vambora, galera!